Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do DC Notícias Web. Veja agora os destaques de hoje. 13º Censo das Onças Pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Itaipu contribui com pesquisa de sistema sonoro que afasta animais de ferrovias. Cataratas do Iguaçu está no topo dos destinos mais procurados pelos brasileiros. O DC Notícias Web está começando. Olá, o DC Notícias Web começa falando sobre o 13º Censo das Onças Pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. O trabalho conjunto teve início essa semana no Corredor Verde do Brasil e da Argentina. O Censo das Onças é realizado a cada 2 anos e tem a coordenação dos projetos Jaguareté, no lado argentino do Parque Nacional, e Onças do Iguaçu, no lado brasileiro da reserva. Este é o 13º censo desenvolvido para avaliar a população de felinos na região. O monitoramento é feito desde 2003. São mais de 500 mil hectares amostrados no total. Então a gente instala armadilhas fotográficas no campo, ficam 3 meses e aí com os registros de onça que tem nessas câmeras você faz uma análise de uma estimativa de quantas onças tem, tanto do lado brasileiro quanto em todo o Corredor Verde, que junta Brasil e Argentina. Vão ser 250 estações de amostragem. Cada estação tem 2 câmeras. Então vão ser 84 no Brasil, o restante na Argentina. No Brasil é dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na Argentina é no Parque Nacional Iguaçu e nos parques provinciais que tem no entorno. O levantamento é fundamental para compreender a situação atual da espécie e traçar estratégias de manejo e conservação. Para a gente é interessante, é importante saber se a população está crescendo, se está diminuindo, se está se mantendo, porque isso nos ajuda a estabelecer estratégias de conservação. Em 2022, data do último censo realizado na região, foram identificados entre 73 e 122 onças pintadas. Só do lado brasileiro, a estimativa é de que havia entre 19 e 33 felinos no Parque Nacional. No ano de 2020, na época de 90, a estimativa é que tinha 60, 70 onças. Isso caiu para 9 a 11 onças em 2009. E de lá para cá essa população dobrou. A última estimativa de 2022 era 25 animais, né? Lá entre 16 e 33, do lado brasileiro. Então a população está mostrando uma tendência de estabilidade, né? E o pessoal fala, mas quantas cabem? A gente estima que a capacidade de suporte do parque seja em torno de 50 animais. Então a gente ainda tem muito que crescer. A população está crescendo, está se estabilizando, para a gente isso é uma boa notícia, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Teve de lá para cá uma mudança no uso da terra, então hoje tem menos pecuária, que é o que causa conflito, onça sai, preda e é morta. Hoje tem mais agricultura e menos pecuária, então reduziu o conflito. O Parque Nacional do Iguaçu está trabalhando intensamente para coibir a caça, que é uma grande ameaça para a onça, tanto a caça das onças quanto das suas presas. Depois do censo, as equipes dos projetos Jaguareté e Onças do Iguaçu farão a captura desses animais para aprofundar o trabalho de pesquisa. A gente trabalha, uma das nossas linhas de pesquisa é entender que tamanho de área que as onças ocupam, por onde elas se deslocam, né? Então a gente captura esses animais, coloca um colar via que manda sinal para um satélite, que nos manda de volta e a gente consegue entender o tamanho de território, o tamanho que ela ocupa, se sai do parque, se não sai, se sobrepõe com outras onças. Semana passada a gente noticiou a Índia com uma nova filhotona, né? A Isu, uma nova onça, a Annecy, a gente registrou, tem onça prenha que a gente está registrando. Então sim, a gente sempre aparecendo novas onças, nascimentos, claro que a gente também perde onças, né? Mas a gente tem essa esperança na recuperação da população. Argentinos estão em grande volume em mercados do Brasil para compras essenciais. O fluxo de turistas na tríplice fronteira é grande e com constância durante todo o ano. Moradores dos países vizinhos cruzam a fronteira para compras, turismo e também com a intenção de embarcar para outros destinos. Nas últimas semanas houve um aumento principalmente no número de argentinos que estão optando fazer suas compras mensais em supermercados brasileiros. Aumentou bastante, em torno de 20% ali no fluxo de clientes estrangeiros. Pelo fato, claro, de ser fronteira, mas ele está aumentando bastante ali as vendas. As vendas são bem maiores, eles são bem mais exigentes ali em questão de produtos, então assim, por fato de ser uma loja grande, então a gente tem uma variedade bem extensa ali de produtos que facilitam ali a compra deles, né? Eles procuram e geralmente a gente tem todos esses produtos que eles estão procurando.
Argentinos que visitam Foz do Iguaçu destacam que os preços são mais acessíveis no Brasil, especialmente em itens como produtos de limpeza, alimentos e outras mercadorias essenciais. Além disso, a aceitação de pesos argentinos por alguns estabelecimentos facilita mais ainda as compras para os turistas, oferecendo uma alternativa diante de instabilidade econômica e da alta inflação que assolam a Argentina desde o início do ano, exacerbadas pela volatilidade do peso em relação ao dólar. Nos caixas a gente não pega moeda estrangeira, porém a gente disponibiliza ali um câmbio, né, que a pessoa pode fazer na hora a troca ali. Das moedas ali para estar passando no caixa. Nesse mercado da cidade, a contratação de novos funcionários está acontecendo por conta da alta demanda. Hoje a gente tem muitas vagas em aberto, mas a maioria dos candidatos que vêm são estrangeiros, tanto como a gente é fronteira, né? Então vem tanto da Argentina quanto também do Paraguai. A gente tem operadores ali que são bem fluentes ali em espanhol e facilitam ali bastante a comunicação ali com essas pessoas estrangeiras ali, com os clientes. E veja a seguir, Cataratas está entre os destinos mais queridos procurados no Brasil. Foz do Iguaçu, onde a alegria de viver se mistura com a beleza da natureza e o orgulho de ser iguaçuense transborda em cada coração. Aqui, a felicidade está em cada sorriso, em cada abraço apertado e no calor humano que nos une. Em Foz do Iguaçu, somos mais do que moradores. Somos parte de uma história de superação e união. 110 anos de muita história, com a alegria de ser iguaçuenses. O DC Notícias Web está de volta e agora falando que o prazo para o alistamento militar termina no domingo, dia 30 de junho. Todos os jovens brasileiros que completarão 18 anos em 2024 devem fazer o alistamento militar obrigatório em todo o país. Quem está em débito com o serviço militar também deve regularizar a situação. A inscrição pode ser feita pelo site oficial alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar localizado na Avenida JK, no mesmo prédio da Secretaria da Fazenda. O prazo para o alistamento termina domingo, dia 30 de junho. O prazo de alistamento, ele inicia dia 1º de janeiro e se encerra dia 30 de junho. No caso, como vai cair num domingo, então ele vai se encerrar sexta-feira, dia 28. Então, quem nasceu em 2006 tem até sexta-feira, dia 28, para fazer o alistamento. Que a apresentação no quartel é sempre, aqui em Foz do Iguaçu, acontece em agosto. Então, quem fizer o alistamento até sexta-feira, dia 28, se apresenta em agosto. Quem não fizer, paga uma multa e só pode se apresentar no ano que vem. Para a inscrição, o jovem deve apresentar um documento pessoal. O documento necessário é identidade, CPF e comprovante de residência. E a pessoa também pode fazer pelo site do alistamento, alistamento.eb.mil.br. O alistamento militar é obrigatório para todos os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2024 e é requisito essencial. Esse documento é necessário para a pessoa fazer os documentos pessoais dela, de CPF e também do título eleitoral. É necessário ter o alistamento. Passaporte, tem uma série de documentos que exige que a pessoa esteja com a situação regular com o Exército. E agora a gente fala de turismo, eleita como a principal atração do país, segundo uma pesquisa de operadora de viagens.
as Cataratas do Iguaçu. Com nota máxima, as Cataratas do Iguaçu foram eleitas o principal atrativo do Brasil e da América do Sul, em um levantamento feito pela plataforma de viagens TripAdvisor, que fornece dados sobre o turismo. O primeiro lugar faz parte do prêmio Traveler's Choice, que é concedido a quem recebeu um grande número de avaliações e opiniões positivas dos visitantes que foram até o local nos últimos 12 meses. As Cataratas do Iguaçu são mundialmente famosas por seu conjunto de 275 quedas d'água no Rio Iguaçu, na bacia hidrográfica do Rio Paraná. As Cataratas do Iguaçu aparecem em primeiro lugar na lista de 15 principais atrações do país apontadas pelos viajantes. Também aparecem na lista outros 2 atrativos de Foz do Iguaçu: a usina de Itaipu na 13ª colocação e o Parque Nacional do Iguaçu na 14ª colocação. As cataratas também estão em primeiro lugar na lista dos 25 principais atrativos da América do Sul. No próximo bloco, Itaipu contribui com pesquisa no sistema sonoro que afasta animais de ferrovias. Chegou a sua vez de ser a transformação. Na vida, temos a chance de fazer a diferença todos os dias e sermos cada vez melhores. Seja bem-vindo ao DC, onde conhecimento ganha forma. E o futuro é moldado com inovação e excelência. Ultrapassamos até mesmo as fronteiras das tecnologias. Vestibular UDC, agende sua prova. Na UDC você é global, com parcerias internacionais. Explore o mundo e amplie seus horizontes. A UDC é mais tecnologia, mais criatividade, mais agro e muito mais laboratórios. Escolha um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. O governo do estado lançou uma nova publicação com temática de sustentabilidade, produzida pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. A publicação é sobre indicadores de desenvolvimento sustentável por bacias hidrográficas do estado do Paraná. Este é mais um produto do IPARDES sobre a sustentabilidade no estado do Paraná, onde nós fizemos um estudo no recorte dos últimos 5 anos sobre questões sociais, econômicas e principalmente ambientais. Os índices que constam nesse nosso documento, de aproximadamente umas 300 páginas, não é só pelo número de páginas, mas pelo conteúdo importante que tem aqui, podem diretamente embasar a formulação de novas políticas públicas, o acompanhamento das já existentes e também para o setor produtivo, que com base em índices como disponibilidade hídrica, questões de solo, questões de saúde no estado, educação e assim por diante, pode também planejar os seus investimentos e as suas futuras ações. Então, desde o gestor público ao gestor de instituições privadas, esse índice é importante na tomada de decisões e, reitero, também para corrigir os rumos, caso seja necessário. Um trabalho de pesquisa realizado no Refúgio Biológico Bela Vista vai contribuir para afastar animais de ferrovias, preservando a biodiversidade. O estudo com antas no Refúgio Biológico Bela Vista busca reduzir atropelamentos de animais silvestres em ferrovias brasileiras, dando a proteção da biodiversidade. A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul e ela é um animal muito importante para o meio ambiente, né? Então as antas, elas são consideradas jardineiras das florestas. Isso porque elas são animais que ingerem frutas com sementes e elas andam muitos quilômetros. E elas, após defecarem, das fezes delas ficam as sementes dos alimentos que elas ingeriram e dessas sementes nascem árvores. Então, por isso, elas são muito importantes para a manutenção do ecossistema. Então, essa espécie ela está na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Então, ela é considerada como vulnerável de extinção e no estado do Paraná ela é criticamente ameaçada de extinção. Os testes iniciais foram realizados com o plantel de antas do Refúgio Bela Vista. A expectativa é que o sistema contribua para a proteção da fauna nas ferrovias. As antas elas são ameaçadas de extinção por diversos fatores, como a pressão da caça, a perda de habitat e o atropelamento. Muitas pessoas sabem que o atropelamento ele ocorre muito nas rodovias, mas muita gente não sabe que as ferrovias também causam o atropelamento dessas espécies.
A Rumo Logística ela é a maior operadora de transporte ferroviários do Brasil. Dentro da nossa empresa, a gente tem diversas medidas de mitigação para reduzir esses atropelamentos. Então, nós temos passagens inferiores de fauna, cercamento para a fauna, mas além disso, a gente vem buscando medidas inovadoras e tecnológicas para reduzir ainda mais esses impactos. A gente está com um sistema de afugentamento animal que vai ser instalado na ferrovia. Então a nossa ideia é que os animais sejam afugentados antes da passagem do trem, para que esses animais tenham tempo de sair da via antes que o trem passe. A partir da emissão de alertas sonoros antes da passagem dos trens, o que possibilitaria o tempo hábil para a fuga de animais que estiverem sobre os trilhos, identificar quais estímulos sonoros ou ruídos são mais eficazes e afastá-los das ferrovias. A gente vai instalar diversos postes com alto-falantes para emissão de ruídos sonoros que perturbem esses animais e façam com que eles sejam afugentados. Mas para isso, a gente precisava testar quais os sons que têm esse maior potencial de afugentamento. Por isso a gente fez essa parceria com a Itaipu Binacional, então a gente está aqui no Refúgio Biológico Bela Vista para fazer o estudo com esses animais. Durante 5 dias a gente ficou realizando o experimento e disparando diversos ruídos sonoros em diferentes horários do dia. A sirene de ambulância, buzina de trem e latido de cachorro. Mas a gente sabe que esse sistema vai funcionar para outras espécies também. E por isso também o refúgio foi escolhido para fazer parte desse projeto, porque nós temos muitos animais que podem ser utilizados para essa pesquisa e aqui nós somos referência, né, em questão de conservação, de cuidados dos animais e justamente a anta é um animal bem importante que nós temos aqui. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Tchau!